Olá, pessoal. Professor Haroldo Santana, diretor do Instituto Biodesp e host desse podcast que certamente será o maior podcast da educação física, podcast 3 de 10. Hoje eu tenho o imenso prazer de trazer um dos grandes nomes da educação física atualmente, um cara que eu respeito muito. Vocês estão vendo que eu estou na carreira solo, né? O professor Gabriel Paz está de férias e sobrou para o estagiário aqui tocar esse podcast magnífico. É uma pressão imensa poder tocar esse podcast aqui hoje com o nosso grande amigo, ícone da educação física, um cara que a gente respeita muito. É muito legal poder trabalhar com pessoas que eu admiro e pessoas que eu respeito. Isso deveria ser o básico, mas hoje é o diferencial, né? Então, professor Thiago Trindade, um prazer imenso tê-lo aqui. Já começo agradecendo por aceitar o nosso convite. Thiago, que mora em Natal, veio para o Rio só para gravar o podcast. Brincadeira. Mas, Thiago, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Não é falsa demagogia, você sabe que eu te elogio presencialmente, até online, Obrigado. De forma recorrente, pelo que você faz, pelo que você apresenta para a educação física. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem salubre sobre várias coisas. Trouxe aqui diversas perguntas e o legal é que eu não mostrei nenhuma pergunta para ele, então vai ser aquela pergunta que ele vai ter que responder no ato. Thiagão, antes de mais nada, vou pedir para você se apresentar e aí a gente dá continuidade ao nosso bate-papo. Nobre professor Haroldo Santana, muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Me sinto lisonjeado com as suas considerações. Quero dirigir os meus cumprimentos a você, meu professor Gabriel Paz. São dois profissionais que contam com a minha admiração, meu respeito e são referências na nossa área. De modo que para mim é um prazer imenso e entendo o nível de responsabilidade que assumo doravante ao participar desse encontro. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, Thiago. Fico feliz em poder iniciar essa conversa. E acho que a primeira pergunta, que é a que todo ouvinte, né, quem estiver aí no Spotify e no YouTube assistindo também esse vídeo, se faz qual é a trajetória desse grande ídolo, né? Porque quando a gente olha para um ídolo assim, a gente fala, quero ser que nem ele, né? Então, o que ele fez para estar aqui, né? Eu acho que é a primeira pergunta. E como eu falei com você quando fiz o convite, né? A nossa proposta aqui no podcast é trazer conteúdo técnico, trazer também histórias que inspiram pessoas. Sim. E trazer adicionalmente também uma mensagem para o público leigo, que não é o profissional de educação física, mas também que pode usufruir de benefícios de informação no que diz respeito a treinamento físico, a musculação e todas as nuances ali que envolvem educação física. Então, acho que o primeiro passo aqui é contar um pouquinho da sua trajetória. É claro que você não precisa contar a trajetória em 10 episódios, porque eu sei que o seu currículo é extenso, mas brincadeiras à parte. Conte um pouquinho sobre a nossa história. Eu sei que você tem um momento divisor de águas na sua carreira ali, né, que Sim. Eu também respeito muito. Eu acho que é muito legal quando a pessoa tem essa virada de chave. Sim. Então, traz pra gente aí um pouquinho da sua correria. Maravilha. Bem, eu na educação física ingressei relativamente tarde, se nós considerarmos uma trajetória previsível. E aqui eu me reporto à época da formação, na época de colégio. Sim. Nós tínhamos muito bem definidas as etapas para as nossas vidas. Então, eu vou concluir o 2º grau, prestar vestibular. Naquela época se buscava muito uma vaga nas universidades federais, instituições públicas, principalmente. E aqui me refiro à cidade de Natal, especificamente, porque não existia uma rede privada com oferta, digamos que tão farta quanto aquela que encontramos hoje. Hoje é mais fácil. Então, a previsão ao longo desse processo de formação era prestar vestibular para medicina, engenharia ou direito. Isso era uma educação regra, física, praticamente. A educação física à época, estou me referindo ali aos anos 1990, mais precisamente 1995. Então, a educação física não contava com essa notoriedade que hoje nós encontramos. E assim eu fiz. O meu primeiro vestibular foi prestado para engenharia na Universidade Federal. Paralelamente, ingressei no Exército.
no NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais de Reserva, e compartilhei as experiências de primeiranista na Universidade Federal e também de um período quase que integral dedicado à caserna. Sim. Então, isso dificultou um pouco o primeiro contato com a universidade. De modo que eu migrei para o curso de Direito já no ano de 1998. E concluí o curso de Direito em 2002. Então, de 98 a 2002, 2003. Temos um advogado. Isso. Que bom. Então, é sempre bom ter um amigo advogado, né? Eu me dediquei, Precisar. eu me dediquei muito à formação, à faculdade de Direito. Me considero ali a primeira experiência com graduação. Sim. Honestamente, o meu primeiro contato com a Universidade Federal não foi dos melhores em razão do período compartilhado com a caserna. Dito isso, e após formado, eu passei longos anos atuando na área jurídica. Ocorre que em meados eu não vou saber precisar, mas eu costumo dizer, e os colegas, quando contam essa história, muitos se identificam. Eu entrei na educação física, ingressei na educação física após os 35 anos. A rigor. Até então, a educação física não fazia parte da minha vida. Não de forma, digamos, a dedicar atenção, estudar, aprofundar, voltar as minhas atenções de estudos para a educação física. Isso aconteceu após os 35 anos, e quando ingressei na faculdade de educação física, eu sempre encontrei naquele curso uma possibilidade de ocupar de forma produtiva um tempo que tinha disponível. Então era aquela faculdade que você olhava de longe e pensava assim, cara, um dia eu vou cursar educação física. Ainda que seja em um período da vida em que eu não precise mais, digamos que, da formação em si para estabelecer a minha profissão. Sim. Uma realização pessoal até. Pessoal. Resumidamente, a educação física, naquele momento, não estava nos meus planos para, digamos, o futuro profissional. Sim. Concluí a graduação e logo no último ano ingressei na pós-graduação. Pós-graduação em treinamento de força, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No curso da pós-graduação, eu passei a frequentar os grupos de pesquisa da universidade e prestei o processo seletivo para o mestrado, naquela mesma instituição. Ingressei no mestrado, concluído o mestrado e na minha defesa, houve o convite para o doutorado. Na Universidade Católica de Brasília, o professor Jonato Prestes fazia parte da banca de Outro defesa, ídolo. Um grande ícone, e eu tive a oportunidade de beber de outra fonte, porque até então as minhas experiências se resumiam à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde cursei a especialização e o mestrado. Eu acho interessante esse processo de beber em outra fonte, ou seja, sair um pouco daquela instituição a qual você está vinculado, até para obter e adquirir novas experiências, outros grupos, outras cabeças, enfim, a despeito da alta qualidade que nós encontramos na nossa Universidade Federal. Sim. Então, a trajetória, digamos que foi quase um intensivão. Esse processo de formação foi quase que um intensivo, porque as pessoas... Quase que um momento esquizofrênico da vida, né? Exatamente. Sair caminhando aqui e me dedicando cada vez mais. O que iniciou ali num processo despretensioso foi se tornando algo muito mais recorrente e regular. Então, essa assiduidade, essa dedicação continuada ao estudo da educação física despertou a minha atenção para a possibilidade de exercer a profissão. Então, aos poucos, eu fui me afastando da outra, digamos que, das outras obrigações, dos outros ofícios, e passei a viver cada momento. Vale ressaltar que esse ofício ninguém sabe, mas o Thiago, policial. Exatamente. Essa parte aí não pode pular. Não pode deixar de contar. Que eu também, quando eu fiquei sabendo, eu falei, caramba, como é que ele consegue, cara? Mas muito legal também. Verdade. Eu tive essa experiência, né? Ao sair da faculdade de Direito, ingressei na polícia e tive essa experiência na atividade policial. Ou seja, eu sou o tipo de descrição de profissional que não coincide com nada que foi planejado até os 18 anos.
Então, os planos até os 18 anos, talvez parte dele ou parte deles não foi concretizada. No entanto, essas surpresas da vida foram muito interessantes. De modo que hoje eu posso dizer, dedico a minha vida profissional à educação física. Muito bem. Então, é absolutamente possível nós buscarmos digamos que outros vínculos, estudar algo que nos interessa, que desperta a nossa atenção, dedicar um tempo a isso, obviamente não de forma irresponsável, a ponto de dizer, a partir de hoje eu deixei de fazer tudo o que fazia na vida e vou passar a me dedicar a essa outra atividade. Não. Mas conhecer... Uma transição, né? Ampliar o leque de conhecimentos e de experiências. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, e às vezes minha esposa pergunta, né, mas aquele tempo que você passou em... Olha, todas as experiências se somam. A gente aprende com tudo. E eu as encontro na profissão que exerço hoje. Então, aquela formação, aqueles anos dedicados ao estudo de direito, eles fazem sentido no exercício da profissão odierna. Nada é perdido, nenhuma experiência é perdida. Então, assim, Tiago, o curioso, Tiago, é que todas essas suas vivências, né, de o que era planejado, né, e tudo mudou, eu acho que é uma realidade de grande parte da galera da educação física. Eu digo por mim mesmo. Eu sempre quis fazer educação física, sim. Mas se você me perguntasse, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um objetivo. Eu falei, vou trabalhar com escola. Entendi. Apesar de ter sido atleta, mas eu tinha aquela questão de trabalhar na escola com o intuito de transformar os alunos através da prática esportiva. Era uma educação física escolar, mas voltada até para uma parte mais tecnicista. Sim. No primeiro período já mudei de ideia. E as coisas foram mudando. Eu sei que quando eu terminei a faculdade eu estava fazendo algo que eu nem tinha também planejado. E eu acho que na educação física muitos têm essa experiência e terão, e eu acho que é positivo. Como você disse, né, tudo que a gente... Trabalhar é muito bom, né, Tiago? Eu sempre falo, cara, trabalhar é muito bom. Sim. Trabalhar com o que gosta é melhor ainda. Melhor ainda. Então você, acho que se encontrou, né, isso fica muito claro, né? Então a forma como você lidar com a educação física eu acho que é fantástica e inspira pessoas. Então esse momento aqui é um momento inspirador. Legal, eu fico feliz ao saber. É claro, você mas de sabe fato, disso, isso aí de fato, é muito claro pra gente. Eu tenho uma filha de 19 anos, tenho um garoto de 7 anos e a minha tratativa com a minha filha, a tratativa que reservei à minha filha nesse processo de transição para a faculdade foi bem diferente da que eu vivenciei em casa, mesmo porque nós estávamos ali em outra época, totalmente diferente. Não sei se você lembra, mas os candidatos a uma vaga na Faculdade de Educação Física geralmente eram os atletas do colégio. Exato. Então, ele era muito bom numa modalidade qualquer. Ele era um forte candidato a cursar Educação Física. Então, essa é a visão que eu tenho quando me reporto à época do colégio. Sim. De lá para cá, a Educação Física foi adquirindo um status, uma respeitabilidade da sociedade, porque hoje, e aí, Haroldo, eu costumo dizer o seguinte, eu não vejo uma Educação Física menor do que outra. Eu não vejo a Educação Física, por exemplo, que é conduzida numa piscina, diferente da Educação Física que é prestada, que é levada a uma sala de musculação. Eu não vejo a Educação Física que está num box de CrossFit como algo diferente, maior ou menor, do que aquela que simplesmente está sendo conduzida na praça. Entende? Sim. Nós precisamos compreender, nós profissionais de educação física, estudantes e a população em geral, precisamos entender que o serviço é prestado e ela se desdobra e assume diversas, digamos que, características de entrega. Sim. No entanto, a educação física é única e precisa ser respeitada em todas as suas variações. Porque é perfeitamente possível levar e submeter um praticante a uma determinada rotina de exercícios físicos, levando para tanto algo que foge do convencional, da prática diária de um outro profissional de educação física. Exato. Eu não sei se você entende onde quero chegar. Então, essa ampliação
do alcance da educação física. Olha que eu sou de uma época em que eu treinava musculação e o treino de musculação não era algo tão acessível. Eram academias que mais se confundiam com oficinas mecânicas. A academia que eu treinava, ela tinha pendurado no papel pardo treino A, B e C. Era iniciante, intermediário e avançado. O treino era assim. Todo mundo fazia o mesmo programa de treinamento. E se confundiam muito com oficinas mecânicas. Exatamente. Era ferro e graxa. Exatamente. Então, você não tinha aquele acompanhamento, aquele conhecimento, aquele direcionamento que nós encontramos hoje. Já existia academia inteligente na nossa época, não tinha professor? Verdade, sim. O pessoal fala, hoje em dia tem academia inteligente. Pô, já tinha naquela época. A coisa só fez uma volta, né? É bem verdade. Estou falando ali de 1994, quando eu comecei a treinar. Então, eu lembro, meu pai médico, existia uma certa rejeição à prática da musculação. Primeiro, sob o argumento de que aquilo ali poderia prejudicar o processo de desenvolvimento. Não tinha relevância clínica, né? Não existia relevância clínica e existia também um lado prejudicial atribuído à prática da modalidade. Era marginalizado. Exatamente. Quase isso. Era marginalizado. Hoje você encontra estes mesmos idosos, essa mesma geração, numa sala de musculação, contratando um personal, ou seja, um profissional de educação física para acompanhá-los. Então, esse processo de amadurecimento que eu testemunhei é muito interessante e instigante ao mesmo tempo. Então, ele respalda ainda mais a opção que fiz por enveredar na área da educação física e adotar esse ofício como a minha profissão. Tiago, muito legal você falar dessa comparação, né, que as pessoas fazem, que a aula de natação ela não é tão boa quanto a musculação. Eu acho isso ruim, porque, na verdade, uma mensagem que eu sempre tento passar, né, a educação física ela tem várias formas de transformar a vida das pessoas. Perfeito. Então, as pessoas gostam de criar, né, a gente já conversou sobre isso inúmeras vezes, né, criar uma atmosfera tóxica, né, de que um é melhor do que o outro, vamos criar uma polêmica. E, na verdade, o processo tem que ser o inverso, né? O inverso. É mostrar para as pessoas que ela tem que procurar dentro da educação física o que mais ela tem aderência para que ela tenha se perpetue treinando, entendeu? Independente do que ela vai fazer. Então, seja ginástica da praça, que eu já fui professor, inclusive, de ginástica na praça, tinha lá 170 idosos fazendo aula. Em tempos de pandemia, quem nunca? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente alimentar essa ideia é muito importante. Por isso que quando a gente estava vindo para cá, eu falei para ele, cara, eu gosto muito de convidar as pessoas que têm os mesmos ideais, né? Então, a gente, sem combinar, a gente tem o mesmo discurso, porque é a forma como a gente pensa. Sim. Isso a gente não pode mudar. Beleza. Eu sei que a galera, né, sempre fica ansiosa para termos técnicos, conteúdos técnicos, e aí a partir daí a gente faz vários cortes, né? Então, vamos começar com algumas coisas técnicas aqui, Thiago. Mas daqui a pouco a gente volta aqui para questão inspiradora. Mas hoje, eu dei uma olhada no seu Lattes lá, né? Porque quando a gente vai entrevistar alguém famoso, a gente tem que dar uma olhada no currículo para chegar atualizado. Então, o Thiago, assim como inúmeros profissionais que eu tenho no meu círculo ali de amizade, né? De questão profissional também, é um cara que tem uma vivência prática, né? Já, desde 94 em academia, mas também tem uma vivência científica muito forte, de laboratório, né? É o que eu falo. É a galera que tá no bastidor que ninguém vê, né? Sim. Que, só quem tá dentro do laboratório sabe o que se passa. E também só quem tá na academia sabe o que se passa. E você consegue unir essas duas linhas, né? Tanto a parte acadêmica ali, pesada do laboratório, quanto a vivência prática. Você dá treino até hoje, além de ser um exímio professor. E você percebe que ainda existe uma distância entre o laboratório e o ambiente prático na educação física? É interessante a pergunta, porque quando eu estava cursando a faculdade, e aqui uma mensagem para os estudantes, alunos que estão no processo de graduação. Vivam a sua graduação, vivam cada segundo, cada momento da sua formação. Então, aquela aula prática, sabe? Que você pensa assim, poxa, hoje eu não vou. Viva intensamente. Eu me arrependo muito de algumas aulas que eu fiz isso. Que pensou dessa forma. Exatamente. Porque, poxa, entrar na piscina 10 horas da noite, quase 10 horas da noite. 18 anos de idade, cara, é outra cabeça. É bem verdade.
Mas esse foi um ponto positivo. De você entrar depois. Exatamente. Já com essa maturidade para perceber que aquilo ali fazia sentido para o processo. Então, o que eu diria? Da mesma forma que eu vivi a minha graduação, a minha formação, eu fiz questão de também experienciar todas as etapas concernentes a um processo de formação, uma pesquisa científica. Então, eu fui voluntário, eu vesti a camisa do voluntário para saber o que ele passava. Né? Porque você submete o projeto ao comitê de ética, diz que vai tratar bem o voluntário, que ele vai poder desistir a qualquer momento do experimento. Tudo mentira, não, mas brincadeiras à parte. Eu fui voluntário, eu fiz questão de aprender os instrumentos, ou seja, aprender a operar os instrumentos, coletar dados, tratar dados, escrever artigo e submeter o processo de submissão. E aqui eu faço menção aos meus 2 orientadores, mestrado e doutorado, professor Paulo Dantas e professor Jonato Prestes. Foram 2 profissionais que souberam conduzir muito bem esse processo de formação. Então, que não é simples, né? Não é simples. Essa relação E por incrível que pareça, não é a regra. Porque eu já me deparei com colegas que estavam planejando a morte do próprio orientador. As vias de fato. Então, não é muito comum essa amistosidade entre orientador e orientado, mas eu tive a sorte de encontrar 2 pessoas que, de fato, iluminaram o meu caminho. Então, dito isto, eu sempre enxerguei, sim, um distanciamento entre a realidade que é vivenciada no laboratório e aquela que nós encontramos no chão de academia, na linha de frente. De modo que existe ainda esses discursos paralelos, ou coexistem discursos paralelos que parecem não se encontrar em algum momento. E vou além. Eu enxergo, no dia de hoje, a necessidade de respaldar as suas intervenções práticas, o trabalho que você exerce no dia a dia, em alguma, aspas, evidência científica. Algo que, para o treinamento, é pouco provável. É pouco provável. Ou seja, se eu, por um lado, engessasse as minhas intervenções, o que eu levo para o meu aluno, vou atendê-lo amanhã, o que eu vou levar para ele, se eu atrelasse de forma direta e incondicionada as evidências científicas disponíveis, talvez não concluísse 1 hora de treino. O treino não iria sair. Não iria sair. Em algum momento iria, eu não sei se agora eu vou para cá ou vou para cá. Enfim. Então, há o distanciamento. Um segundo ponto. Poxa, Haroldo, você visitou o meu Lattes, peço desculpas pelas frustrações, mas você percebeu a minha afinidade com o estudo dos métodos avançados de treinamento de força. Convenhamos, eu vou conduzir um estudo crônico para investigar os efeitos da pré-exaustão. Poxa, recruta uma amostra de indivíduos destreinados. Olha, o método, a descrição do método, que via de regra foi inventado ou foi proposto de forma anedótica. Exatamente. Ou seja, por que o método surge? Porque um determinado treinador diz o seguinte, olha, para te tirar da zona de conforto, eu vou, a partir de agora, manipular essas e essas variáveis. Exatamente. Pouco importa. Eu não estou interessado no que a literatura discute. Eu vou aplicar a estratégia. Se você responder, ela é válida. Se não, eu troco, mudo. Assim surgem os métodos. E me desculpem se eu estou frustrando o romantismo de vocês, mas o método não surge. O cientista maluco no laboratório. Não, até porque muitas das vezes o cientista não tem a experiência que o treinador tem. Isso. Né? Então, quando você leva para o laboratório e precisa, isso aqui foi o primeiro grande impacto, quando você precisa engessar uma série de variáveis para tornar o estudo factível, aprovado pesquisa, pelo comitê de ética também, e aceitável por um periódico, né, de grande relevância, aí você percebe ao final que simplesmente descaracterizou o que seria a realidade. Nesse sentido, eu penso que hoje há uma preocupação maior com as ditas aplicações práticas. Você percebe que ao final de um trabalho, geralmente os autores, olha, aplicações práticas. Geralmente hoje tem revista que hoje em dia não tem nem mais conclusão. São aplicações já vai direto práticas. Para aplicação exatamente. Prática. Então essa preocupação é absolutamente pertinente. E me desculpem, a educação física, na verdade, propõe soluções
que posteriormente serão investigadas e em algum momento, outras não foram ainda, mas serão investigadas em algum momento no laboratório. E o que o pesquisador precisa fazer? Se aproximar da prática, da realidade vivida pelo profissional que está no atendimento. E o que o profissional precisa fazer? Alimentar os pesquisadores, ou Com as alimentar perguntas, né? perfeitamente. Provocar, as redes sociais vieram em um bom momento nesse sentido, Sim. provocar essa inquietação de dizer, olha, mas a estratégia não foi investigada conforme idealizada, ou conforme aplicada na prática. Vocês adequaram e adaptaram algumas variáveis que, na verdade, comprometem a essência É da aquela intervenção. questão do mundo ideal e o mundo real. Mundo ideal, mundo real. O mundo ideal, aquele ambiente do laboratório, todas as variáveis controladas, e o mundo real, muitas das vezes, se não... Não vou falar todas para não generalizar, porque isso sempre dá problema, mas Sempre dá problema. o mundo real ele acaba sendo um outro ecossistema, né? E você é uma autoridade para falar sobre o assunto, porque você trabalha com alto rendimento. Então, na musculação, o profissional pode até... Ele tem mais espaço, digamos que, para ajustar o seu trabalho, Sim. ajustar as suas intervenções. No alto rendimento, se você errar, é a derrota. Ou seja, para vencer, você precisa acertar sempre. Sim. E, ao passo que um dia de treino para o meu aluno pode ser, não estou afim de ir hoje, saí ontem, para o atleta, não há essa alternativa. 24/7. Então, você está num ambiente muito mais, digamos que, sensível ao erro. E, Haroldo, voltando à experiência que tive e tenho, esse acesso ao laboratório, acesso à pesquisa, muito modesto, eu não sou um pesquisador, nem me considero um pesquisador, mas essa experiência me permite, por um lado, me desapaixonar dos dados científicos. Então, eu os enxergo com respeito, mas sem paixão. Já passei um pouquinho por essa frustração. Não vou chamar de frustração, mas essa reflexão. Eu me lembro quando eu conduzi um trabalho, foi meu primeiro contato com a eletromiografia de superfície. É interessante que naquela época eu me sentia o especialista em eletromiografia de superfície. E hoje, anos depois, eu me sinto o mais ignorante dos seres humanos no que tange ao conhecimento da eletromiografia de superfície. Me frustrei muito também com a MG. E aí você via na eletromiografia, poxa, um instrumento que é de fácil aplicação. Responde todas as perguntas. Responde todas as perguntas e direciona as nossas vidas. Sim. Então, ativou ali, aqui deu certo, vou discutir. E as discussões, não sei se você lembra, são mais acaloradas. Porque a ignorância permite essa exacerbação do argumento. Olha, e aí você vem, inflama. E quando eu leio a discussão, porque esse trabalho foi publicado, quando eu leio a discussão, eu me envergonho. Mas isso é o processo de... É o processo. É o processo. É o processo do amadurecimento. Mas eu leio a discussão e penso assim, caramba, o que esse fiz? cara estava pensando? O que eu fiz, não. O que esse cara estava pensando na hora de... Que coincidentemente sou eu hoje, eu não acredito que é a mesma pessoa. O que esse cara estava pensando quando redigiu isso aqui? Mas o trabalho está lá, publicado, consumido por outros. Sim. E não é que aquele momento foi uma ciência desonesta. É que naquele momento os dados foram utilizados para aquela discussão. Sim. E claro, por mais que você seja imparcial na interpretação dos dados, as discussões contarão com um pouco do que é o próprio pesquisador, da essência do pesquisador. E é o que eu sempre digo, né? Nós estamos nesse momento hoje da ciência graças ao que a gente produziu antes desse momento. Incluindo os erros. Exatamente. Perfeito. Então, eu sempre digo, a contribuição é o tijolinho da parede. Perfeito. Então, assim, Haroldo, eu olho o meu artigo hoje, eu também já fiz isso, né? De olhar e falar, caramba, o que eu escrevi ali? Mas eu sei que aquilo ali teve uma contribuição. Sim. Alguém olhou aquilo, refletiu e falou, cara, tem que melhorar. Perfeito. Entendeu? Vamos discutir isso aqui. Te citou, às vezes eu falo, o cara me citou falando mal do meu trabalho. Isso. Mas isso faz parte do processo, né? Acho que hoje em dia, onde a galera lê muito pouco, né? Infelizmente, é o que eu digo, a ciência ela está alimentando a própria ciência, né? Sim. Então, a gente tem que alimentar também as pessoas que estão no ambiente prático.
E eu sempre digo para as pessoas, gente, tem que ler o artigo na íntegra, entendeu? Eu sei que a correria de quem está no ambiente ali do trabalho é difícil, mas tem que ler na íntegra, tem que correr atrás da literatura de base também, né? Porque é importante para essas reflexões. Sim. Para a gente chegar onde a gente chegou. E eu não sei se você concorda, professor, mas para mim, pior do que assumir a ausência da referência, a ausência da evidência científica, é me valer de dados que não são suficientes para fundamentar minha conclusão e ainda assim fazê-lo. Sim. Claro, muitas vezes de forma, digamos que, não intencional, ou seja, não agido de má fé. Mas você sabe disso, você é um pesquisador e às vezes você se depara com uma linha de raciocínio fundamentada em algo, em alguma referência, que não é suficiente para sustentar aquela que proposição. Às vezes nem fala sobre aquilo. Que às vezes não fala sobre aquilo, que às vezes utilizou um instrumento inadequado para aquela conclusão e ainda assim o discurso é levantado, é apresentado. Sim. Então, eu hoje tenho muito mais cautela na condição de professor ao apresentar alguns dados que estão disponíveis na literatura, cautela no sentido de sempre pedir ressalvas e sempre encorajar o aluno à leitura. Mas eu costumo usar uma frase que levo para a minha vida profissional e compartilho com os colegas, com os alunos. Não permita que a cientificidade ofusque a arte da sua prescrição. A prescrição de treinamento é uma arte. Antes de ciência, é uma arte. Sim. Não deixará de ser. Então, se a partir do momento, aliás, se em um determinado momento eu consigo converter tudo o que faço, e aqui eu vou me colocar na sala de musculação, mas entendam nos mais diversos ambientes de trabalho. Se eu consigo converter em um algoritmo, ou seja, uma prescrição será quantas séries mínimas por grupo muscular? São 10 séries mínimas por grupo muscular por semana. A partir do momento em que eu ingesto esses dados, eu estou entregando um material farto para que uma inteligência artificial substitua por inteiro a minha pessoa, o profissional que sou. Beleza, isso é só algoritmo. Ninguém melhor do que a própria IA Sim. para tratar de algoritmos. Então, ela vai te entregar uma prescrição pronta. Essa semana, eu recebi na caixa de perguntas uma praticante dizendo assim, estou iniciando na musculação, mas ainda não tenho prescrição. Posso confiar no ChatGPT? Foi a pergunta da praticante. Mas ela fez uma pergunta que, de fato, gera uma inquietação. Porque você para pensar, eu já simulei diversas problemáticas no chat. Ele não entrega algo perfeito aos nossos olhos, mas ele entrega algo factível. Ele já entrega Pro algo leigo, factível. Ele já entrega. Em linhas gerais, ele já muito entrega melhor algo factível. Que algumas coisas que a gente encontra no dia a dia. Perfeito, é isso. Então, se eu converto tudo que faço em algoritmo, nem se preocupe, os dias estão contados. Sim. Agora, se a entrega, garoto, por exemplo, você me passa todas as instruções, e aí eu vou atender um atleta que você acompanha. Você me passa tudo, você diz que confia no meu trabalho, é um excelente profissional. Eu posso reproduzir o passo a passo, mas eu não serei você. Vai faltar aquela assinatura que é sua e eu não consigo subscrever. O DNA do treinamento. Perfeito. É o feeling do treinador, é o contato direto, são as experiências que você carregou ao longo da vida, ou que você adquiriu ao longo da vida, que refletem diretamente na lida diária com o praticante, com o aluno. Isso aqui em vários cenários, não somente na alta performance. Sim. Mas o que quero dizer, a prescrição do treinamento é, antes de tudo, uma arte. E a partir do momento em que... por que eu estou falando isso? Eu tenho alguns grupos, algumas comunidades, vários colegas de profissão, e às vezes o colega lança a seguinte pergunta no grupo: alguém tem algum artigo que compare o
agachamento búlgaro ao afundo, ao agachamento tradicional para hipertrofia de glúteo máximo, médio e mínimo, você está entendendo que ele já lançou o alvo, o objetivo final, e ele quer tão somente algum instrumento, ou seja, algum tipo de documento para chamar de evidência, Sim. que respalde aquela lógica. Eu fico pensando, cara, se eu tivesse um trabalho que avaliou com auxílio de eletromiografia de superfície, aspas, ativação de glúteos médio máximo, mínimo menos provável, médio máximo, comparando esses 3 exercícios, seria suficiente para ele, para o que ele busca? Eu acredito que sim. Mas eu me vejo na responsabilidade de dizer, não sigam esse caminho. E às vezes, você deve ser abordado com essa pergunta. Professor, qual é a referência dessa intervenção? Cara, se eu vou te falar de referência, são leituras e leituras de livros, alguns dos quais podem nem fazer sentido para você, outros dos quais nem fazem parte ou falam diretamente sobre a educação física. A referência é essa. A referência está na raiz, está no constructo, ou seja, em todas as providências adotadas que precedem aquela conclusão, aquela decisão. A decisão é sua, é minha. Até porque a responsabilidade assumida perante o praticante não será do blogueiro, não será do influenciador, quando me refiro a blogueiro, claro, da área. Não será do influenciador. Ele não vai chegar lá para calçar o seu sapato e assumir as suas responsabilidades perante o seu aluno. Não vai terceirizar. Não vai. E me preocupa a tendência, eu não sei se você observa, mas parece haver uma tendência na exclusão ou a exclusão de ferramentas e não inclusão. Então, pensa, o treinamento de força, revisão sistemática, publicado em 2024. Treinamento de força equivale a alongamento para, se considerarmos o treinamento de flexibilidade. Sim. Logo, se treinar musculação, não precisa alongar. Exato. Essa é a conclusão. Qualquer estratégia de aquecimento minimiza a rigidez muscular e aumenta agudamente a amplitude de movimento quando comparado com manobras de automassagens e alongamentos. Logo, exclui-se ou excluem-se as manobras de automassagens e alongamentos. Ou seja, passa a ser interpretado como perda de tempo. Calma. Ao invés de agregar uma ferramenta, as pessoas querem excluir uma em função da outra. É muito melhor você colecionar as ferramentas, deixá-las à sua disposição, dominar a sua aplicação, e em um dado momento, para o aluno das 6, pode não fazer sentido. O cara pode dizer assim, olha, voltando ao exemplo das manobras de automassagens, eu não quero deitar nesse rolo e rolar. Eu quero iniciar o meu treino. Poxa, conhecimento técnico, sei que um aquecimento específico pode ser suficiente para atendê-lo. Mas, poxa, e aquele aluno que está com um movimento absolutamente limitado no ombro? Será que uma bolinha de lacrosse, uma massagem sobre um determinado músculo poderia trazer algum benefício para aquela sessão no que tange ao aumento de amplitude de movimento? Então, é melhor ter a ferramenta e aplicá-la, não de forma... nenhuma ferramenta é sui generis, nenhum exercício é tão bom que se torne, digamos que, conveniente ou coerente com toda e qualquer intervenção. Mas essa tendência à exclusão de ferramentas é algo que me preocupa. E eu procuro, obviamente, nós temos um alcance limitado, mas eu procuro, quando me refiro ou quando me comunico com estudantes, colegas de profissão, eu procuro sempre enxergar o lado bom do exercício, da estratégia em si, antes mesmo de excluí-la. Eu costumo dizer, para avaliar algo, uma ferramenta que faça sentido para você, você deve partir de 2 fatores iniciais. Primeiro, qual o objetivo que busco ao empregar aquela ferramenta? Segundo, que riscos e qual é o ônus derivado do emprego desta ferramenta? É o princípio do non a série, né? Se você tem que... Qualquer intervenção em sistema biológico, não estou falando de seres humanos, você tem que pesar. Tá, ao fazer essa intervenção, qual é o custo-benefício? Custo-benefício. É isso. O que ela me custa, o que ela pode trazer de resultado negativo e o que eu busco exatamente com ela. Porque
Se a balança estiver desequilibrada, ou seja, se o custo for muito alto, quando comparado com o benefício, eu posso me valer de variações. Ou seja, que outra ferramenta se aproxima desta para obter o resultado almejado? E aí eu vou buscar, até que encontro alguma que esteja em equilíbrio Exato. com o custo. Por isso que digo, ora, antes de selecionar o exercício, antes de selecionar uma estratégia, antes de elaborar a prescrição, tenha absoluto conhecimento de onde você quer chegar. Eu vou prescrever 3 séries de 10 no supino reto, onde eu quero chegar com aquelas 3 séries de 10 repetições. Porque parece uma pergunta óbvia aos olhos do senso comum, mas ela não é tão óbvia no dia a dia do profissional de educação física. Porque elaborar uma prescrição de treinamento é muito difícil, é uma tarefa muito difícil. Você sabe disso. É muito difícil elaborar uma As prescrição. pessoas normalizam muito isso, né? Meio que simplificam a prescrição, né, Thiago? É isso. E eu sempre digo, gente, é muito bonito o discurso de falar, o treinamento é um tratamento não farmacológico, que tem benefícios para a saúde, estética, performance. Mas será que a gente leva em consideração essa responsabilidade de ser um tratamento não farmacológico? E ao parar para fazer a prescrição, você pensar, caramba, eu estou fazendo a mesma função de um médico ao prescrever um remédio. Remédio, exatamente. E muitas das vezes, pelo fato de ignorar e negligenciar os alunos de algo não perfeito, mas algo que seja correspondente com as expectativas dele, você acaba, ao invés de entregar um remédio, né, no caso seria o remédio não farmacológico, se posso falar dessa forma, vira um veneno. Perfeito. Né? Então, como você disse, acho que você foi brilhante. Né? A elaboração do programa não é algo fácil. Não é algo simples. Não é simples. Isso aí é bem legal, Thiago. Eu acho que essa mensagem é bem interessante. Vamos lá. Se eu pudesse, ficaria aqui umas 24 horas. Aqui. Uma rave de perguntas para o Thiago. Mas daqui a pouco a produção me expulsa aqui do estúdio, então vamos lá. Dentre as ferramentas da biomecânica, o Thiago é um cara que ele está ali orbitando na biomecânica, no treinamento de força, é um cara que manda bem, é bom que ele manda bem tudo, né? Mas vamos lá. Dentre as ferramentas da biomecânica, quais são as fundamentais para profissionais de educação física construírem uma base sólida? Então, assim, o cara... Haroldo, eu sou da musculação, mas eu gosto muito da biomecânica. Tem isso, né? Sim. O cara fala, eu gosto mais da fisiologia, eu gosto mais de métodos, de variáveis. E tem a galera que gosta mais da biomecânica. Da biomecânica. Eu já tive esse momento na minha carreira, Sim. já. Ali, recém-formado, eu era aficionado por isso. Então, dentre tantas ferramentas, assim, né, se você fosse falar para um estudante ou para um profissional que está nessa reflexão, quais são, assim, né, fundamentais para o cara ter uma base sólida e conseguir aplicar no dia a dia dele, tal? Qual conselho você daria para esse profissional, para esse estudante? O conselho que eu daria, de forma ousada, né? Quem sou eu para aconselhar, mas sugestão que deixo, costumo dizer, não se discute biomecânica, seleção de exercícios, variações, sem o prévio conhecimento, domínio da anatomia. Então, o estudo da anatomia precede toda e qualquer discussão acerca, obviamente, da cinesiologia, estendendo a biomecânica. Muitas vezes, eu costumo dizer, Haroldo, eu não sou, digamos que, o biomecânico raiz, é uma expressão que nós ouvimos, né? Eu não sou o biomecânico raiz. O biomecânico raiz, nós conhecemos grandes nomes na nossa área, inclusive no nosso país. Eu uso a biomecânica para entender, o conceito da biomecânica para entender a prescrição do treinamento em si. No meu caso, trabalho com treinamento de força, com musculação. No entanto, muitas das respostas que eu não encontro na mecânica clássica, a anatomia me traz. Quando você domina, primeiro, o músculo, as suas ações, e aí eu vou estender para a cinesiologia. Quando você domina a anatomia e progride para o entendimento da cinesiologia, as respostas se tornam muito mais acessíveis, mais coerentes, eu não vou dizer mais facilitadas,
No entanto, há uma espécie de clareamento de possibilidades, mesmo onde eu não encontro respostas ainda na biomecânica. Sim. Ou seja, quando me refiro à biomecânica, as evidências, as respectivas discussões consignadas na literatura. Exemplo, quando você vai falar para alguém, vou dar um exemplo aqui de aplicação e implicação prática. Como é que você alonga um músculo como o piriforme? O indivíduo em decúbito ventral, você realiza uma rotação medial do quadril. O indivíduo com o quadril flexionado em rotação lateral. Ora, se alonga em rotação medial ou rotação lateral? Quando sei que aquele músculo apresenta uma inversão sugerida de ações em aproximadamente 60 graus de flexão de quadril, eu compreenderei que as duas possibilidades são aplicáveis, ou seja, as duas alternativas são aplicáveis. Factíveis, sim. Inclusive o Donald Newman cita, né? É contraintuitivo imaginarmos o alongamento do mesmo músculo em duas ações ou em dois movimentos articulares distintos. Onde eu encontro essa resposta? Ora, primeiro, eu preciso entender o que é o músculo piriforme, onde ele está localizado. E aqui, professores, eu não me refiro ao domínio de inserção proximal, inserção distal, ou seja, a nomenclatura em si. Sim. Mas o conhecimento da localização, saber palpá-lo quando for possível, não é o caso do piriforme, e, principalmente, entender as suas ações. Porque quando eu entendo as suas ações, é interessante que eu dedico muito tempo à leitura da cinesiologia e, claro, estendendo a biomecânica, mas sempre partindo da anatomia. E quando eu olho as discussões, ou seja, a falta de consenso entre os autores da própria cinesiologia, você vai buscar as respostas na anatomia. Por tal razão, muitas vezes eu não sei se devo dizer isso, mas por tal razão, eu sou muito mais, digamos que, simpático à ideia de ler um estudo conduzido com cadáveres do que propriamente com eletromiografia de superfície para me trazer uma determinada resposta. Aqui é só um exemplo. Até porque a gente sabe bem as limitações que a eletromiografia sugere. Entende? Eu coloquei Sim. duas condições, porque alguém pode dizer assim, mas esse estudo foi conduzido com cadáver. Cara, mas aquele estudo conduzido com cadáver me traz muito mais respostas para o que eu quero entender acerca da ação muscular, da ação do músculo que estou estudando. Então, eu diria que o primeiro passo, e recebo essa pergunta quase que diariamente, o primeiro passo é dedicar atenção à anatomia. Se você quiser, se você puder, pode conduzir um estudo concomitante da anatomia e cinesiologia. Porque, à medida que vou entendendo o músculo, aqui eu estou me referindo especificamente ao músculo, à medida que eu vou entendendo o músculo, vou também compreendendo as suas ações, eventuais inversões de ações, e dessa forma eu vou criando eu vou encadeando as ideias até chegar ao exercício propriamente. Claro que eu estou muito mais voltado à realidade da musculação. No entanto, em linhas gerais, não se discute a biomecânica sem o prévio conhecimento da anatomia. A biomecânica sem a inclusão da anatomia, ou seja, se a anatomia não for o ponto de partida para as discussões da mecânica clássica, não faz sentido de lá para cá. Ou seja, essa ordem inversa Sim. não me agrada. De querer... porque o próprio Adalberto Brain Capandi, no livro O que é Biomecânica, ele discute, logo nas primeiras páginas, ele traz essa reflexão. Olha, o que nós fazemos aqui na biomecânica é um ajuste ali, Sim. bem... De vez em quando a gente força um pouco a barra. E de fato, Haroldo, muitas das vezes o bio é ignorado, né? O perfeitamente. bio da biomecânica, em alguns momentos, ele é ignorado. Fica só a mecânica e esquece um pouco da interação do sistema musculoesquelético. É verdade. Eu iniciava uma disciplina, a pós-graduação, era Fundamentos da Biomecânica. Eu dizia assim, o grande problema pra gente é esse prefixo bio. Se não fosse ele... Se não fosse o bio, era mole. Primeiro, eu nem estaria aqui, né? Mas esse prefixo bio dificulta muito as nossas vidas. É de fato. Então, o conselho que deixo
adense leitura e seja um conhecedor, se não tem a oportunidade de estudar anatomia em cadáver, que o faça, recorra a alguma plataforma, algum curso. Hoje a oferta é farta, então nós temos possibilidades e alternativas para aprofundar o conhecimento. E só depois ouse estudar a biomecânica. Né? Ouse no sentido de eu não o faria sem essa etapa prévia. Perfeito. Galera, o conselho agora foi dica de mestre, dica de doutor. Tiago, vamos lá. Agora vamos adentrar aqui no ambiente mais técnico. Não que não estivéssemos, né? Mas eu tô tentando até melhorar meu vocabulário, porque conversar com o Tiago é difícil, né? Tem que pegar o dicionário Aurélio, se alguém conhece o dicionário Aurélio, porque isso é da minha época. Mas nem sei se existe ainda hoje, mas para poder ficar um pouquinho próximo, né? Que no mesmo nível é difícil. Mas vamos lá. No que diz respeito aos métodos de treinamento, qual ou quais você acha mais eficiente no dia a dia da musculação? O legal é que você aplica isso todo dia, né? Então ninguém melhor do que você aí, que além de ministrar e estudar isso também na pesquisa, você aplica. Então, qual ou quais você acha mais eficiente no dia a dia? Eu sei que é uma pergunta, né? Verdade. Um tanto... A pergunta própria de Instagram, de caixa de perguntas. Exatamente. Você deve ser perguntado por isso diariamente. Mesmo porque o podcast é voltado também para o público. Exatamente. Público leigo. Primeiro ponto, eu preciso partir da revisão sistemática mais recente, publicada pelo Fonseca e colaboradores ano passado, 2023. Conclusão. De forma direta, assim como outras que vieram, né? Os colegas da USP publicaram a revisão ali em 2019, mas a conclusão é bem direta. Métodos avançados de treinamento de força não apresentam vantagens quando são comparados com modelos tradicionais de treinamento e o respectivo volume equalizado entre as duas intervenções. Ponto. Aí eu revisito aquela fala. Logo, os métodos são dispensáveis, então são inúteis. Vou ficar fazendo tradicional sempre, que tá ótimo. Fica fazendo variar para quê? O tradicionalzão que funciona. O que eu costumo dizer sobre métodos? O primeiro argumento que se levanta, e é interessante porque eu fui questionado na minha banca de doutorado pelo professor Clayton Libardi, e agradeço muito o fato de ele elevar o nível da discussão naquela ocasião. Porque se argumenta, por que eu aplico um método avançado de treinamento de força? Romper ou evitar a monotonia do treinamento, romper platôs. Essa é uma expressão que você encontra em alguns trabalhos, romper platôs, como justificativa para a aplicação dos métodos. E aí o professor Clayton Libardi, de forma brilhante, questionou, a que platôs você está se referindo? Porque eu não estou encontrando esse platô fisiológico que está sendo rompido pelo uso de um determinado método. Faz sentido? Sim, faz. O primeiro argumento se torna, para mim, mais pertinente do que o segundo. Ou seja, para evitar monotonia no programa de treinamento, imagina um indivíduo que já passou por todas as experiências na sala de musculação. Eu vou lá e aplico um método. Um biset, um triset, um drop set, um rest pause, uma pré-exaustão. Drop set, está executando um supino. Imagina, o supino máquina, é mais fácil a modulação da carga. Obteve uma falha muscular, reduzo a carga, e não existe um percentual pré-estabelecido, existem percentuais sugeridos e varia de exercício para exercício, mas busco uma redução daquela carga para a continuidade do exercício, de modo que ele alcance repetições adicionais. Para uma nova falha, eu posso adotar a mesma providência, um drop set. Um rest pause, no mesmo supino, na mesma máquina, obteve falha, um breve intervalo, que também não existe esse engessamento. São 10 segundos, são 15 segundos, são 5 segundos? Não, é o suficiente para que ele obtenha repetições adicionais, de modo que você atinja um volume, digamos que desejado, de repetições para aquela carga. Não existe o melhor método. Por outro lado, o que esse trabalho nos traz? Ali eu cito as diretrizes subscritas pelo Brett Schoenfeld em 2021. E eles comentam sobre métodos. O método, por outro lado, não traz prejuízo quando comparado com o modelo tradicional. Opa, não traz benefício, não traz prejuízo. Ok.
Quando eu aplicarei os métodos? Quando, de fato, eu cumprir todas as etapas da prescrição em um determinado momento, para um determinado exercício, eu incluo uma estratégia de, aspas, intensificação. Eu quero tornar aquele exercício, ou quero aumentar a intensidade de esforço obtida naquele exercício. Aplico o método. Vai aplicar método? Escolhe qualquer um deles. Pensa em qualquer método que seja do seu conhecimento. Pensou? Ok. Aplica nas mesmas circunstâncias durante um período. Eu costumo dizer, que período, professor? É uma pergunta que surge inevitavelmente. Pelo menos 4 semanas, repetindo o método nas mesmas circunstâncias. Quando eu falo sobre as mesmas circunstâncias, aqui me refiro ao mesmo exercício, na mesma ordem incluída, ou seja, adotada para aquela sessão, sim, e no mesmo contexto. Ou você poder fazer uma comparação futura até, verificar, perfeito, sim, fazer análise. E ver o quanto ele progrediu no método. O indivíduo que passou por um agachamento livre, depois foi para um afundo na barra guiada, incluiu um método no leg press 45, ora, aqui eu incluirei um método rest pause, perfeito. Na próxima sessão, ele vai passar pelo mesmo agachamento livre, o mesmo número de séries, a mesma janela de repetições, o mesmo afundo na barra guiada, e vai chegar ao leg press em condições muito semelhantes a que ele se encontrava no treino anterior. Ora, com isso, dessa forma, eu conseguirei monitorar o progresso no método. E não me agrada a ideia, uma pergunta também recorrente. Professor, se eu for aplicar um rest pause, substituo por quantas séries? Não. Compara o rest pause com ele. Compara o drop set com ele. Naquele exercício, naquelas circunstâncias. Sim. E progride naquele volume. Ou seja, você vai progredir naquele conjunto. Para não comparar laranja com banana. Perfeito. Porque lá no nosso trabalho, quando nós investigamos a pré-exaustão, os voluntários saíam, os voluntários que participaram do grupo pré-exaustão, saíam da cadeira extensora, onde alcançavam a falha, e eram imediatamente levados, e gentilmente levados ao leg press. Então ele fazia a transição no menor tempo possível, porque a ideia do método é transição do exercício monoarticular para o multiarticular no menor tempo possível. Ok. Nas primeiras semanas, era uma condição, digamos que difícil de testemunhar. Imagino, já passei por isso. Eu recrutei só os colegas de academia de polícia, então a amostra foi bem, enfim, disciplinada. Voluntários. Bem voluntários. Não, eu posso me complicar por isso, mas foram tratados com bastante cordialidade. Mas existia uma dificuldade nas primeiras semanas. Ora, na 4ª, 5ª semana, embora treinando para um maior volume load, o nível de desconforto já não era o mesmo. Então, ele progrediu na execução do método. Primeira vez que você aplica um método avançado, Haroldo? Sim. Imagina, SST, vou aplicar um SST aqui no treino de hoje, vamos lá. Vou te apresentar um método novo. Ora, você vai destruir o praticante. Se souber manipular bem as variáveis, você vai deixá-lo em uma condição. Imagina que na sessão seguinte, gostou do método SST? Hoje você vai conhecer o GVT. Destrói mais uma vez o praticante. Na outra sessão, olha, nós vamos aplicar agora um rest pause e no final do rest pause a gente entra no strip set. Eu vou reduzindo carga até você entenda que nesse cenário o método... Não façam isso em casa. Não façam isso, não tentem reproduzir. A turma anotando aqui. Exatamente. Todo método tem a sua utilidade. Por exemplo, o Thomas Delorme, primeiro tenente do Exército Americano, sim, ora, atendendo soldados feridos da guerra, em 1944, adotou um método de treinamento. Existia um método de treinamento, que muito se assemelha ao método crescente. Ele obtinha ali, ele conduzia uma série até a falha, que seria a última série da sequência. Sim. Para a realidade que ele vivia, existia coerência na condução daquele treinamento ou daquele protocolo. Aos olhos de alguém que está hoje aqui, é o técnico de pós-jogo, né? Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, essa era a expressão que eu estava buscando. Olha, se ele tivesse conduzido dessa forma, o resultado seria outro. Qual é o grande problema que eu enxergo? E aqui eu citei
inicialmente uma revisão sistemática, foi publicada no ano passado, sobre métodos conduzidos com indivíduos treinados. Então, estudos que avaliaram a hipertrofia muscular e foram conduzidos com indivíduos treinados. Malgrada a conclusão de que os métodos não apresentam vantagens quando comparados com o treinamento convencional, tradicional, nós precisamos chamar a atenção para a realidade, e aí volta aquela sua pergunta, a realidade que encontramos nas investigações. Porque, por exemplo, há um estudo publicado pelo Strategy, ele investigou o método 3-7, estudo crônico. O método tradicional, o modelo tradicional de treinamento, durante a execução, os indivíduos foram auxiliados, ou seja, receberam auxílio para atingir um volume load equivalente ao alcançado no método. Literalmente uma forçação de barra. Muita coisa. Então, você não encontra nos experimentos a reprodução exata do que é buscado nos métodos. Por quê? Aí eu me coloco no lugar do pesquisador. Caramba, eu preciso equalizar esse volume, caso contrário, Não vai ser eu vou aprovado. ser questionado. Exato. E não vai conseguir justificar. E eu nem vou conseguir publicar Exato. esse trabalho. Quando você força a barra, poxa, séries adicionais para equalizar volume, cá para nós. Aí você pensa, vou equalizar volume pelo volume load obtido no método ou pelo volume obtido no treinamento tradicional? Sem contar a quantidade de ajuda, como foi essa ajuda, né? Como foi essa ajuda? Como foram essas séries? A ajuda foi padronizada? Exatamente. Nossa, começa uma série de perguntas que inviabiliza a aplicação do... Para a turma entender, eu posso realizar um leg press com 100 quilos para 10 repetições. Eu tenho um volume load, ou seja, número de repetições vezes multiplicado pela carga erguida, um volume load de 1.000 quilos. 1.000 quilos foram levantados, haja vista que realizei 10 repetições com 100 quilos. Mas eu posso alcançar os mesmos 1.000 quilos realizando 20 repetições com 50 quilos. Então perceba que aqui eu equalizei o volume. Mas no primeiro exemplo, eu usei uma carga maior para um número menor de repetições. E no segundo, um número maior de repetições Sim. para compensar a menor carga empregada. No dia a dia faz todo sentido. Então você está ali, imagina que você monitora a sua rotina. E eu encorajo a monitorar a rotina, especialmente quando empregar métodos. Você monitora a rotina. Aí você vê lá, caramba, nesse primeiro exercício, um desenvolvimento com halteres. Meu volume load foi X. Com 40 quilos eu realizei 10 repetições. Só que na sessão de hoje, eu empreguei os mesmos 40 e realizei 7. Que variável eu vou manipular para a próxima série? Intervalo de repouso. Uma variável flexível. Para melhorar o estado de prontidão. Eu não sei aqui, mas nas academias que eu frequento, é uma das variáveis mais rígidas que encontro, porque você está alternando numa máquina e o cara... Posso revezar com você? Só faltam 30 segundos. Ou seja, se eu entrar e iniciar o exercício em 31 segundos, acabou meu treino. Cara, fica tranquilo. Exato. E aí o colega às vezes pergunta, e para você? Eu digo, pô, vai depender do que você fizer aí. Quando você terminar, eu começo, tá tranquilo. Então, voltando ao exemplo. Empreguei os mesmos 40 quilos. Caiu substancialmente o número de repetições. Ora, eu vou utilizar uma variável que é flexível. Por que é flexível para os leigos? Porque eu posso descansar mais com a perspectiva ou com a possibilidade de alcançar um maior trabalho, um maior volume load na próxima série, por quanto descansei mais. Trazendo um trabalho publicado na literatura, do Longo, né? Até sugestivo o nome do autor. 3 minutos de intervalo, 1 minuto de intervalo. 3, 1 minuto de intervalo. Ora, o grupo ou a condição que descansou para 3 minutos obteve um maior volume load para o mesmo número de séries. Então imagina, vou realizar 3 séries no agachamento livre. Espera-se que descansando mais, eu execute mais repetições com aquela carga, quando comparado com o descanso no intervalo de 1 minuto. 3 contra 1 para condições não controladas ou não equiparadas de volume, obviamente 3 foi superior para a hipertrofia muscular. Mas 3 comparado com 1, quando eles adicionaram séries para alcançar o mesmo volume load, não houve diferença. Então, o que
esse trabalho que a literatura nos permite hoje, né, sugerir implicações práticas. Você pode descansar os 3, você pode descansar 1. Se você descansar 3, espera-se que obtenha um desempenho melhor em cada série, quando comparado com o intervalo mais curto. Se você preferir descansar menos, porque existe também aquele aluno que não quer descansar muito. Sim, às vezes, até porque o tempo de treino hoje é o maior barreira para as pessoas irem para academia, né? Perfeito. Então o que você pode fazer? Ora, acrescenta uma série. Acrescenta uma série, tá tudo tranquilo. Você pode fazer isso. Então, voltando àquele exemplo, eu vou manipulando as variáveis ao longo da sessão. Vamos imaginar que na segunda série eu descansei bem, na segunda série empregando os mesmos 40, quando na sessão passada obtivera 8 repetições, nesta caiu para 5. Ora, para a terceira série, eu posso manipular o intervalo de repouso e também posso optar por reduzir a carga com a expectativa de aumentar o número de repetições. Sim. E é interessante, Haroldo, na musculação, quando você controla, quando você monitora o treino, não foge muito. Às vezes você chega, vou inverter o exemplo, você chega naquela sessão e diz, caramba, hoje vai. Você faz a primeira, hoje é o dia. Você faz o aquecimento no supinão, você diz, você pode colocar uma tonelada aí, meu amigo, que eu estou levantando. É interessante que quando você ousa um pouco mais e vai olhar, o volume load está muito próximo. Você não foge muito. Sim. Quando você monitora sessão a sessão, você não foge muito, você vai perceber que essa progressão se dá de forma muito gradativa, lenta. E aqui eu vou voltar à ideia dos métodos. Não existe o melhor método. Existe o método mais adequado para o seu praticante. Encaixou o método? Ok, progride no método. No mínimo 4 semanas. Por que 4 semanas? Poxa, porque 4 semanas é o tempo mínimo, o período mínimo de investigação de efeitos relevantes decorrentes do método. 4, 8 semanas repetindo aquele método. Professor, quando eu vou mudar? Ora, muda quando você notar a estagnação no emprego do método. Quando o desfecho já não tiver nenhuma alteração. Não tem alteração. Poxa, agora eu vou tirar aqui, não vou ficar sem método. Haroldo, eu atendi alguns colegas em mentoria individual. Eu me deparei com a prescrição de treinamento para membros inferiores. Era método do primeiro ao último exercício. E eu perguntei ao colega, você executou essa sessão? Ele falou, não. Eu disse, eu sei. Porque se você dissesse que executar essa sessão, nós iríamos conduzir esse treino juntos. E nós iríamos aplicar todos os métodos que foram previstos. Talvez não conseguisse terminar. Talvez não conseguisse terminar. E às vezes a turma fica assim, caramba, mas eu tenho que mudar. Calma. As alterações, a revisão da prescrição, muitas vezes, vai se dar em ajustes mínimos. Eu revisei o treino de um atleta, treino para ênfase quadríceps. Me lembro. Primeiro exercício, hack press linear. Segundo, afundo na barra guiada. Terceiro, leg press 45. Quarto exercício, ele encaixava um estímulo para glúteo máximo, elevação de pelve. Quinto exercício, cadeira extensora. Pediu para eu revisar. Com que argumento? Professor, eu gostaria de treinar com menor carga, sem perder o desenvolvimento, ou seja, esse processo de evolução. Legal. O que eu fiz? Eu não alterei qualquer exercício. Trouxe a cadeira extensora para o início da sessão. Aí vem a primeira grita. Poxa, mas a cadeira extensora no início da sessão vai comprometer o desempenho dos demais exercícios. Eu sei. Mas era uma nova rotina de treinamento. Deliberadamente eu trouxe a cadeira extensora para o primeiro exercício a pretexto de reduzir a carga absoluta utilizada nos demais. Então, eu trouxe um exercício que era estratégico para aquele grupo muscular, que é um dos mais estratégicos, porquanto me permite estimular as 4 cabeças do quadríceps. Trouxe para o início da sessão e, de fato, eu busquei uma, aspas, exaustão prévia do grupo muscular que seria demandado no hack press linear, desta vez com menor carga absoluta, porque era uma demanda apresentada por ele. Depois, no afundo, qual foi o ajuste? Olha, ao executar o afundo na barra guiada, concentra no membro inferior posicionado à retaguarda. Esquece o membro inferior posicionado à frente. Ouve o comando, chuta o solo ao descer, chuta o solo para subir, com o membro inferior posicionado à retaguarda. Ou seja, é o ajuste, é aquela história que eu te falei da assinatura do treinador. Depois, antes de ir para esse leg press 45, foi o exercício que restou, eu quero que você execute a elevação de pelve. Você tinha aqui 6 séries de elevação de pelve. Eu vou reduzir para 4 e depois você vai para o leg press 45.
Neste, eu quero que você execute sem repetições. De que forma? Pode gerenciar seu critério. Ou seja, sucessivos rest pauses. Sim. Ao longo da série até atingir 100. Mas, professor, 100 é um número assim cabalístico, se ele atingir 100... Não. Eu estabeleci uma meta, o que para o atleta é interessante até para desafiar-se durante a sessão, e eu pedi para ele gerenciar a critério dele. Uma autorregulada. Exatamente, ou seja, eu sei que aquele atleta vai buscar repousar no menor tempo possível e dar continuidade às repetições. Qual foi o feedback? Ora, quando você avalia o volume load, total de carga levantada durante essa sessão, vou tentar usar uma linguagem mais direta. Quando você avalia o volume load e compara com a rotina anterior, você espera que aumente ou diminua? Reduziu. Mas eu assumo a redução do volume load. Por quê? Porque eu entrei em uma nova fase ou em uma nova rotina de treinamento. Sim, foi planejado. Eu vou progredir nesse novo conjunto. Por quê? Ele vai começar com um volume load, que imaginemos, era X. Aqui caiu para X menos Y. Porém, ele vai progredir e pode até não alcançar este mas aqui. Ele vai evoluir. Mas ele vai evoluir na nova rotina. Quem me disse que eu não devo esperar adaptações relevantes ao propor uma rotina de treinamento que implique redução de volume load? Mas qual é o consenso que prevalece? Eu preciso sempre aumentar. Então, sempre aumentar. Ora, se for sempre aumentar, eu vou partir do pressuposto de que preciso sempre aumentar a carga, ou o número de repetições, ou o número de séries. Isso implica muito também na questão das pessoas acharem que o indivíduo vai evoluir de forma infinita, né? Que não precisa ter ali, né, uma manipulação das cargas de treinamento para permitir uma recuperação total, parcial. Então, eu vejo as pessoas nessa gana de volume, que é o volume. Tá, mas em algum momento da vida, do planejamento, você vai ter que manipular esse volume para baixo e assumir que aquilo ali faz parte do processo. Faz parte do processo. De adaptações. E você pode obter um estresse fisiológico relevante a partir do momento em que sai de um agachamento com 100 quilos para um afundo com o próprio peso do corpo. Sim. Para um indivíduo, aquilo ali pode significar um estresse relevante. Imagina, você deve conhecer o agachante convencional, né? Ele agacha com carga elevada, mas se você coloca na base do afundo, ele não consegue sequer se equilibrar. Sim. Ora, é ali que eu vou investir. Quem me disse que aquela redução, ou seja, retirar a barra das costas com um peso elevado, quem me disse que vai me trazer prejuízo ou não vai ser estratégico? Claro que vai ser estratégico. Uma proposta de variação biomecânica pode ser muito mais estratégica do que propriamente o aumento indiscriminado da carga-peso. Sim, pensando em coordenação inter e intramuscular, ali você vai ter, sem dúvida, uma melhora. Pelo menos é o que a gente espera, de acordo com a literatura. Incrível. Uma aula aqui, né, gente? É isso. Imagina. É isso que a gente quer. Vou trazer um tema aqui que para muitos é polêmico, e é o que eu sempre digo, né? Antes de mais nada, eu acho que vai muito da opinião de cada um, a forma como cada um trabalha. Não que exista, pelo menos a minha opinião, tá? Um certo e um errado. Mas é importante porque eu vejo isso ainda nas mídias sociais levantarem muita polêmica. Então, Thiago, treinar ou não treinar até a falha? Qual é a sua opinião no que diz respeito a isso? Tá? Não que você tenha que escolher somente um, mas é a sua opinião, né? Algo que a gente vê aí na sala de treinamento, muitas pessoas perguntam. Eu queria saber qual é o seu posicionamento em relação a isso. Legal. Quando eu viso o aumento da força, desenvolvimento da força muscular, a falha não faz tanto sentido. Ou seja, não faz sentido treinar até a falha quando o objetivo ou o desfecho prioritário buscado ali é o aprimoramento da força muscular. Eu posso perfeitamente, e aqui a janela de intensidades faz mais sentido, né? Eu posso buscar estímulos em alta intensidade. Exemplo, voltando ao supinão. Imagina uma carga com a qual você realizaria 5 repetições máximas, ou seja, não conseguiria subir a sexta caso tentasse. Eu posso utilizar aquela mesma carga, que me permitirá ou ampliará as expectativas do que tange ao aumento da força, e fracionar a série, ou seja, parcelar a conta. Dizer assim, olha, não executa 5 máximas não, me dá 3 blocos de 2. Fazer um cluster. Faz um cluster 7. Por quê? Porque eu estou gerenciando a falha, eu quero evitar a falha
na execução daquele exercício. Por quê? Porque a força muscular é o desfecho prioritário ou priorizado na intervenção. Quando nós falamos sobre hipertrofia, a falha ainda assim se torna dispensável. Dispensável. Ora, eu estou me valendo do que a literatura oferece. Então, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que é possível, para obter resultados equivalentes, o que tange a hipertrofia muscular, treinar para 8 repetições, 10 repetições máximas ou não máximas. Inclusive, eu ia perguntar, 3 de 10 máximas ou Boa. existem repetições em reserva? Boa. Posso gerenciar também a falha a pretexto de obter o melhor resultado atinente à hipertrofia muscular. Mas, e detalhe, também posso utilizar intensidades menores, porque a janela é mais ampla, diferentemente da força muscular. Para a hipertrofia, a janela é mais ampla. Posso treinar para 8, 10 máximas ou não máximas, mas eu também posso empregar intensidades menores. E quanto menor a intensidade, mais recomendável se torna a aproximação da falha, da respectiva falha. Imagina, realizar 30 repetições no leg press. Ora, 30 repetições, supõe-se que a intensidade empregada foi menor. Então, eu vou me aproximar cada vez mais da falha. Quando eu me reporto aqui a indivíduos treinados, o emprego da falha se torna bem-vindo. Mas, ainda assim, eu não entendo o emprego da falha de forma indiscriminada. Ininterrupta. Ou seja, em todas as séries, em todos os momentos do programa. Poxa, deixa para levar aquele indivíduo até a falha em um momento que você considera, e um exercício que você considera estratégico na sessão. Uma janela de oportunidade para fazer esse tipo de intervenção. Então, você não precisa, digamos, obter falha em todas as séries para ampliar as possibilidades de obter adaptações morfológicas, digamos, a maximização das respostas atinentes à hipertrofia muscular. Você pode gerenciar essa falha e tornar o treino muito mais, digamos que, adequado à rotina daquele praticante. Porque se eu tenho dados suficientes que me dizem, olha, você pode dispensar a falha e ainda assim não vai arcar com prejuízos, vou gerenciá-la ao longo da sessão e ao longo do programa. Tem um detalhe, Haroldo. O que é falha muscular? Ainda tem essa. Porque tem um detalhe. A gente sai da faculdade, para as pessoas que estão ouvindo, até para o leigo hoje, até a falha. Eu ouço muito, né? Todas as séries até a falha. O que é a falha para você? Tem que sentir o gostinho da falha na língua, né? É o que eu sempre digo. No laboratório, a gente fez muito treino até a falha. Perfeito. Lembra do estudo que eu me referi? Todos eles tinham um baldinho. Você vai pro cinema, leva um baldinho? Então, todos eles tinham um baldinho ao lado do leg press. De fato, nós buscávamos a falha. Mas tem um detalhe. Há exercícios nos quais eu limito a execução à falha técnica. Ou seja, está executando elevação de pelve. Eu vou gerenciando aquela série até o momento em que o praticante assume o prejuízo da técnica para buscar mais repetições. Então, dali, a partir daquele momento, eu interrompo a série. Ou seja, deliberadamente há uma pausa na série, porque eu não quero as repetições adicionais à custa de qualidade. Digamos que relativização da técnica. Eu não estou falando em perda de técnica aos olhos de muitos. Pode não haver perda de técnica sequer. Mas você já conduziu experimentos até a falha. E você sabe que a falha técnica precede o que nós entendemos como a incapacidade de realizar mais uma ação concêntrica. Existe uma distância, inclusive, considerável entre as duas condições. Que vai piorando ao longo da quantidade de repetições que ele vai aumentando. Exato. E quanto mais você diz, cabe mais uma, porque, cara, convenhamos, você na função de pesquisador, o que você vai fazer? Cabe mais uma, bora, vamos mais uma, eu tô com você. Tá? Só que você olha, eu não sei se acontecia contigo, Haroldo, mas eu me senti incomodado, cara. Sim. Eu me senti incomodado quando levava aquela série a uma repetição adicional. Porque... Que foge também da realidade, né? Como a gente falou no início da nossa conversa. Ninguém vai treinar daquele jeito. Que foge da realidade. Foge da realidade. Exato. Então, o treino até a falha,
Primeiro vamos definir o que é falha. Exato. É porque tem o treino próximo da falha, tem o treino que de fato tem falha e tem o treino que é o de falha técnica, que é o que... Falha técnica, perfeito. Então, as pessoas também... E, sendo bem sincero, né, Thiago? Numa academia hoje, dificilmente você vai ver um indivíduo treinar até a falha de fato. Dificilmente. É muito difícil, a não ser que seja uma academia de atletas e tal, que aí... E atletas, né, de alguns esportes específicos, né? Eu, particularmente, com as minhas atletas, eu posso falar que poucas vezes treinei até a falha, porque a gente tem um calendário muito apertado, né? Então, muitas das vezes eu não tenho tempo de recuperação para elas conseguirem jogar sem reflexo daquele treino que foi até a falha. Entendi. Então, dor muscular de início tardio, né? Um nível de dano muito elevado, e outros fatores que impactam no estado de prontidão para o jogo. Sim. Mas numa academia hoje, dificilmente a gente vê uma galera treinando de fato até a falha, né? Assim, É difícil. É difícil. É bem difícil. Claro que a falha no exercício isolado é mais factível. Sem dúvida. Você aplica uma intensidade. Ora, poxa, se você conta com a possibilidade de variar, usar uma janela ampla de intensidades, poxa, faz uso dessa informação. Chega numa extensão de cotovelo, em uma flexão de cotovelo, coloca um número maior de repetições e aproxima ali da falha. Ou vai buscar a falha em alguma série ou algumas séries. Agora, é como você mesmo diz, caramba, nós conduzimos um trabalho com agachamento livre. Eu via a moleque, nessa época eu já estava na condição de coordenação do laboratório. E eu via aquela molecada empolgada, né? A molecada empolgada e gritava, e eu ficava olhando assim, porque você precisava alcançar a falha no agachamento livre. Cara, falhar no agachamento livre é difícil, cara. É perigoso, é tudo. É isso. Quando terminou o trabalho, eu disse, nossa senhora, nunca mais um agachamento todos. livre. Sobreviveram todos. É algo, eu vou usar até, é feio de ver. Sim. Não é bonito de ver. Não é. Você vira até meme. Nossa, o indivíduo ele tá agachando ali, ele levanta, ele estende cervical, ele estende joelho, depois vai estender quadril para buscar uma repetição. E tá dando um jeito para conseguir cumprir vencer aquela etapa, ou seja, aquela fase ascendente. Mas e aí, se não chegasse lá, haveria falha? Exato. Honestamente, é uma dúvida que tenho. Haveria falha sob o critério, digamos, do avaliador, aos olhos do avaliador? Atingiu a falha, não atingiu a falha, mesmo com prejuízo da técnica? Até porque muitas das vezes ele tem o prejuízo da técnica, mas ele ainda está distante da falha, porque tem a questão do medo, né? Perfeito. Caramba, se eu acho que eu consigo fazer mais uma, mas se eu descer e não conseguir subir, para onde que essa barra vai? Então, eu sei como é que é, já passei por isso também, essa situação. E eu tenho um pensamento que acho que vai na contramão, né, dessas discussões. Eu me atenho muito o objetivo do exercício, ou seja, ao músculo-alvo. Sim. A partir do momento em que, exemplo, eu vou executar um face pull. É um exercício caracterizado pela abdução horizontal do ombro e rotação lateral. Quando eu observo esta ferramenta sendo executada na sala de musculação, entendo que é uma estratégia interessante para estimular músculos rotadores laterais do ombro. Sim. Não abdutores horizontais. Eu não quero aqui estimular romboides maior, menor, adutores de escápula e trapézio médio e feixes espinais de deltoide. Esse não é a região de interesse. Os músculos alvo seriam infraespinal, principalmente redondo menor. Sim. Principalmente infraespinal. Na rotação lateral. Então, quando eu aplico uma carga acima da capacidade de concluir a rotação lateral, para mim a ferramenta perdeu o sentido. Começa a ter atuação de sinergistas também. É isso. Então, aquela ideia de buscar uma demanda seletiva muito mais me agrada. Nesse sentido, quando você vai aumentando de forma indiscriminada a intensidade, pode chegar um momento a partir do qual haverá uma relação ou uma razão de envolvimento de músculos de interesse e outros que não são tão interessantes. Sim. E essa razão, ela foge do objetivo buscado ao prescrever o exercício. Exemplo, ela tem uma discussão bem interessante do Vygotsky sobre o agachamento.
ele argumenta que o aumento da intensidade no agachamento livre tende a envolver muito mais o adutor magno enquanto extensor de quadril e o próprio quadríceps, quando comparado com o glúteo máximo. Ou seja, o aumento da intensidade não implicaria aumento de demanda do músculo glúteo máximo, mas sim Transferiria essa... uma maior demanda incidente sobre o adutor magno na extensão de quadril e, para compensar aquela carga adicional, os isquiosurais, ainda que apresentassem desvantagem pela flexão de joelho para executar a extensão de quadril, seriam demandados, o que implicaria, olha que viagem, o que implicaria uma ação, por conseguinte, de flexão de joelho, que seria compensada pela ação dos vastos. Então, é como se os isquiosurais fossem demandados para auxiliar na extensão adicional de quadril, e, quando instados para auxiliar na extensão adicional de quadril, ensejasse uma tendência à flexão de joelho, essa tendência à flexão de joelho seria compensada pela ação dos vastos, ou seja, maior envolvimento de quadríceps, adutor magno, e não devemos descartar os demais adutores ou outros adutores que contribuem com a extensão de quadril, mas não de glúteo máximo. Quando você lê aquela análise proposta pelos autores, diz, caramba, faz todo sentido. Sim. Então, a pergunta é, se eu executar o mesmo número de repetições com aquela carga maior, mesmo que isso custe digamos que, uma nova conformação, uma nova relação, razão de envolvimento entre músculos de interesse e outros não muito bem-vindos, ou que não seriam o objetivo principal daquele exercício, eu estou disposto a pagar o preço? Sim. Até porque isso vai impactar em toda a outra rotina dentro daquela programação. Vai impactar. Então, é por isso que eu disse que vou um pouco na contramão. Eu sou muito mais simpático à ideia de direcionar o estímulo ao músculo de interesse, e se essa intensidade, uma vez aumentada, implicar na perda, eu prefiro abrir mão do aumento. Interessante. Gostei dessa visão, Thiago. Acho que foi bem legal. Vamos lá para... Nossa, tem 300 milhões de perguntas e... Só 2 respondidas. É ruim. O colega adiantou o cronômetro aqui? Vamos lá. Thiago, eu sei que você poderia passar 10 horas falando sobre essa pergunta, mas vamos tentar pontuar pelo menos um, tá? Que eu coloquei aqui. Quais são? Vou botar qual é o principal equívoco na montagem, na elaboração de um programa de musculação. O Thiago, ele tem uma comunidade, né, uma escola de musculação, né, online, onde ele tem uma série de profissionais por todo o Brasil, por todo o mundo, com certeza. E eu acredito que essa aqui seja uma das perguntas frequentes, não diretamente, né, nesse formato que eu fiz, mas qual é o principal equívoco que você identifica hoje? Até porque, como você tem contato direto com profissionais, eles trazem essas dúvidas. Então, eu tenho certeza que são dúvidas que muitas vezes são regulares. E você começa a pensar, caramba, todo mundo me pergunta sobre isso. Verdade. Então, qual é o principal equívoco hoje de um profissional na montagem de um programa de musculação? Bem, eu não quero soar arrogante, né, em apontar equívocos, mas eu diria que algumas práticas poderiam ser revistas. A primeira delas é a escolha indiscriminada de exercícios sem o conhecimento prévio dos objetivos buscados, que eu acabei de mencionar. Muitas vezes, o colega ele reproduz algo que está sendo dito. Exemplo, um treino com ênfase em glúteo máximo, ou seja, quero enfatizar naquela sessão o músculo glúteo máximo. Opa, o agachamento em maiores amplitudes é considerado um exercício estratégico para a hipertrofia de glúteo máximo. Dito isto, eu vou incluir o agachamento para o meu aluno que apresenta, por exemplo, uma limitação em tornozelo que o impede de alcançar uma amplitude sequer paralela de agachamento. Então, a falta da visão individualizada é o primeiro ponto a considerar. O segundo, a tentativa de transferir conceitos forjados na periodização clássica ou no conceito de periodização para as suas prescrições. Hoje eu vejo uma preocupação muito grande, Haroldo, por incrível que pareça. Os colegas que trabalham com musculação prescrevem musculação para, vou citar o nome de uma aluna minha, para Dona Expedita ali.
Toda terça e quinta a dona Esperita treina comigo. Toda segunda, quarta e sexta a dona Magda treina comigo. Esse profissional está tentando transportar, na verdade, transferir os conceitos que não foram pensados para a musculação, está tentando transferir para aquele praticante que muitas vezes está frequentando a academia. Então ele se preocupa, professor, eu vou aplicar aqui uma periodização, é melhor uma linear clássica ou ondulatória? Filho, planeja o teu treino, acompanha e monitora, e você vai definir se pré-estabelece prazos para aquela rotina ou se, de acordo com as respostas apresentadas pelo teu aluno, você vai reformulando a programação. A segunda estratégia mais me agrada. Então, esse é um ponto que me chama a atenção. Às vezes, o colega acha que está errando pelo fato de não aplicar conceitos clássicos da periodização. Ele acha que a prescrição dele não está sendo efetiva. Mas uma questão que eu levantaria como primordial, e aí depende da forma ou da estratégia utilizada por cada um, é a necessidade de monitorar o programa ou a prescrição. Se você joga uma prescrição de forma aleatória e não tem parâmetros para monitorar as respostas do aluno, eu penso que é hora de revermos essa prática, refletir um pouco, porque pensemos, se ao final do ano o teu aluno se diz satisfeito com algum resultado, e pode ser um resultado não somente estético, musculação não se resume a estético, ressalte-se. Mas o aluno se mostra satisfeito com determinado resultado. Você não vai saber onde acertou ou onde errou. Se ele mostra satisfeito... Foi um tiro no escuro. Um tiro no escuro. Caramba, o que eu fiz com esse cara ao longo do ano? Por que ele chegou aqui? Por que ele atingiu esse resultado? O que eu fiz que o conduziu até aqui? Agora vamos mudar o exemplo. Imagina um aluno que apresenta uma queixa, que também não somente no contexto estético, avaliação estética, mas ele apresenta uma queixa qualquer e atribui a sua intervenção. Por outro lado, você não terá dados para apresentar no sentido, olha, nós adotamos essa estratégia, depois essa. Então, você tem, de fato, a possibilidade de revisitar tudo que fez ao longo daquele período. Isso é importante. Você tem um inventário ali de tudo que foi... Tudo que foi proposto para ele. Por isso que, volto a repetir, prescrição de exercício não é algo fácil. E é curioso também, Thiago, porque eu sempre digo, né, o óbvio precisa ser dito. Isso que a gente está conversando aqui agora, qualquer livro que você pegar de treinamento de força, dos mais antigos aos mais novos, isso é falado, né? Você estabelecer ali a análise de necessidade. Você tem um controle, tem uma avaliação. A avaliação ela é formativa, ou seja, ela não acontece somente em uma data, ela acontece ao longo do processo. Perfeito. O controle, tudo isso é falado há mais de 30 anos. A priscas eras. E você tocou num ponto importante. As avaliações. E aqui eu não estou dizendo, existe um protocolo que é o ideal de avaliações. Às vezes você desenvolve o seu próprio. Sim. Olha, eu tenho esse rol aqui de testes que realizo ou de avaliações e tenho condições, e só faça se realmente tiver condições de reproduzi-lo em diversos momentos do programa. Porque às vezes o colega ele faz um curso, participou de um curso, caramba, aprendi muita coisa nova, tal, ele quer aplicar tudo e ele não consegue longevidade naquela prática. Sim. Ele não consegue. Concordo com você. Vamos lá, a gente está chegando na reta final aqui. Queria poder fazer mais inúmeras perguntas, mas eu já deixo o convite aqui para uma próxima visita, Thiago. Aceito, professor. Aqui não tem essa, então a gente vai reconvidá-lo. Maravilha. Mas aqui para a reta final, a gente... Primeiro, só reforçando, não deixe de dar um like, de se inscrever no canal. Isso é importante para a gente conseguir dar continuidade ao nosso projeto. Se você conhecer alguém que queira patrocinar também o nosso podcast, fica à vontade de indicar. Mas Thiago, além de ser um brilhante professor, ele também está conosco em diversos projetos, né? É professor da nossa pós-graduação na Uniguaçu, em reabilitação de lesões.
Muita honra. Então, é um cara que abrilhanta o nosso curso, né? O feedback Obrigado. dos alunos são excelentes. Dispensa comentários. Então, é a pós que mais cresce no Brasil, a pós da Iguaçu. E também está sempre participando dos nossos projetos de extensão, a Bioconf, que é a nossa conferência anual, os meetings. Então, o Thiago está sempre dentro do ecossistema do Instituto Biodesp, dos nossos projetos. Mas, Thiago, aqui como pergunta, né, aqui do nosso bloco final, se eu chegasse para alguém que é próximo de você, algum amigo, algum familiar, alguém que tenha contato não somente pessoal, mas profissional principalmente, como que você acha que essa pessoa iria te descrever? Nossa Senhora, pergunta... Mas isso de forma breve, não precisa fazer aqui a tese do doutorado. Mas com pequenos termos ali, o que Pergunta você... devastadora. É, difícil essa, Mas, eu sei. Por isso que eu deixo pro final. Certamente a resiliência viria como uma das primeiras características citadas. E, Haroldo, o fato é que eu amadureci muito ao longo da vida. Sim. É o que nós conversávamos vindo para cá. Para mim, cada hora ao lado da família é mais importante do que qualquer outra atividade, qualquer outro compromisso que eu possa assumir. Sim. E as experiências da vida me ensinaram a celebrar alguns momentos que antes eram negligenciados. Às vezes eu faço questão de almoçar com a esposa, com o filho, e eu comento com ela, poxa, que riqueza, comer esse prato de arroz, feijão, carne, é muito rico. Os melhores momentos estão nos mais simples. É isso. Porém, a maturidade vai nos mostrar isso. Sim. Agora, o que eu tento levar para a minha atuação profissional? Primeiramente, respeito à profissão, respeito aos colegas, respeito aos pares. Eu não me acostumo com a ideia de julgar um colega de profissão. Primeiro, que eu não me viria digamos que eu não me sinto habilitado para tal, para esse tipo de conduta. Revisar um vídeo, muitas vezes um trecho de uma aula do professor Haroldo Santana, e dizer, olha, professor, ainda que seja para dizer, o professor está correto nas suas afirmações. Quem sou eu para dizer isso? Sim. Então eu estou partindo do pressuposto que tenho condições de assumir o papel de curador Já cometi dos esse erro. exercícios da sua profissão. Mas, enfim, é um posicionamento próprio. Então, eu tento levar o respeito aos pares, como bandeira, o exercício da profissão, e o respeito ao próprio ofício que nós desenvolvemos. Porque, irmão, nós influenciamos pessoas. Sim. Existe aquele aluno que enviará mensagem, muitas vezes, após assistir esse podcast. Caramba, professor, o seu relato me inspirou a ingressar na faculdade de Educação Física. O seu relato me inspirou a buscar algo melhor no exercício da profissão. Isso é o que nós deixamos de positivo. Então, se não for para entregar algo que venha a somar no exercício da profissão de um colega que esteja em formação ou de outro que já esteja ali no mercado há anos, se não for para somar, eu tentarei ao máximo não frustrá-lo em qualquer cenário, entende? Dizer que o que ele faz é menos importante, dizer o que ele faz está errado. É buscar soluções, mesmo porque eu posso estar equivocado. Sim. E ainda assim me enxergar no direito de fazer aquele julgamento. Então, resumidamente, para a família eu seria resiliente, mas antes de tudo, altruísta. Por quê? Porque isso não foi sempre. Mas a maturidade nos permite enxergar, como disse, cenários muitas vezes negligenciados ao longo da vida. Um almoço na companhia da família, um final de semana que você tem condições de estar com eles, estar ao lado deles. É quando as viagens não se tornam mais para onde, mas com quem. Exato. E para a profissão é isso, é levar uma mensagem que possa ser útil para os nossos colegas, para o primeiranista da graduação, para alguém que está formado e no exercício da profissão há muitos anos, algo que possa ser útil e uma informação, uma mensagem que se reverta em um melhor
digamos, em um melhor trabalho, em um melhor convívio. Desenvolvimento pessoal e profissional. Pessoal, profissional. Se eu puder somar, eis que a missão foi cumprida. Mas se não puder somar, eu procurarei não subtrair. Sim. Não frustrar. O bom, Thiago, é que você respondeu a segunda pergunta também, né? Que é não somente como as pessoas que estão próximas de você te enxergam, e tenho certeza que elas te respeitam bastante pelo que você é, mas também pelo legado que você deixa. Você acabou de deixar aqui qual é o legado que você pretende deixar, né? Então não é só a questão do conhecimento, mas também a questão de evolução pessoal, evolução profissional. E tenho certeza que quem está assistindo aqui esse podcast, além de uma imensidão de conhecimento técnico, tiveram também uma mensagem inspiradora, uma mensagem que pode ajudar as pessoas a guiarem melhor a sua carreira profissional e também pessoal. Você falou algo que eu sou um cara que sou praticante de jiu-jitsu, né? Já fui lutador, hoje em dia sou só praticante e às vezes. Mas o grande mestre Rickson Gracie, no livro dele Respire, ele fala muito sobre a questão do tempo, né? Que o tempo é nosso bem mais precioso. E quando você valoriza essa questão de passar mais tempo com a família, de um simples almoço ser algo tão rico, isso só reforça o que ele fala no livro, que é algo que eu tenho tentado levar bastante no meu dia a dia, principalmente com as viagens, né, de trabalho, que quando você está distante, você fala, caramba, só queria estar do lado do meu filho ali brincando um pouco, com ele me perturbando que queria brincar. Então, acho que essa mensagem também é importante para todo mundo, porque na nossa área de educação física, a gente tem uma rotina muito dura, né, para quem está na sala de musculação, quem está no clube, na academia, e acho que vale a pena valorizar. A vantagem quando a gente fica mais velho é que a gente começa a dar conselho, não conselho, mas sugestões, né? Sugestões. Pelo que a gente já passou, né? E eu acho que isso que você reforçou foi bem legal. E agora, para finalizar, Thiago, eu gostaria de te presentear com esse livro, o nosso livro de treinamento de lesões. Esse eu recomendo. Divisor de águas na sua carreira. Além disso, a nossa caneca para você tomar um café ou um Muito chá. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. E também Café aqui será uma camisa do Instituto para você. Olha só. Não sei se vai caber, que você está cada vez mais, né? Os métodos estão funcionando. Não é. Os métodos estão funcionando. Acho que é a dieta aqui não está sendo seguida, mas... Professor, muito obrigado. Tiago, queria de coração te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Já deixo um convite para uma próxima oportunidade. Está aceito sempre. É muito legal, muito feliz aqui, cara. É algo que só reforça a nossa ideia de tocar esse projeto. A gente certamente vai trazer profissionais. Não sei se eu consigo trazer um profissional no nível do Thiago. Imagina. Mas profissionais que tragam essa mensagem, tá? Esse conhecimento técnico, essas experiências práticas. A proposta do podcast, para quem está assistindo, quem está ouvindo, é essa. Qualquer dúvida, Thiago, qual é o seu Instagram, por favor? @TBTrindade. @TBTrindade. Boa, podem então, galera, mensagens. Acessem aí, podem mandar mensagens. O Thiago tem também alguns produtos bem relevantes, além de estar na nossa pós-graduação na Uniguaçu, e também tem até episódio com a gente lá na Uplay TV. Verdade. Então, o Thiagão está disponível, fiquem ligados. O Thiago traz muito conhecimento, roda o Brasil inteiro aí com diversos cursos. Eu acho que é uma oportunidade de poder aprender com ele. E, Thiago, mensagem final aí, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, professor Haroldo Santana, porque eu o considero e estendo essas palavras ao professor Gabriel Paz. Eu os considero grandes referências para a nossa área. Referências no sentido técnico e também na conduta profissional. É digno de exemplo para todos nós. Então, a partir do momento que eu participo de um podcast como esse, para mim é uma realização imensa. Esteja certo de que não faça convites mais pro forma, porque todos eles serão aceitos. Eu já adianto. E, professores, o que eu tenho a dizer? Não permitam que a cientificidade ofusquem a arte da prescrição de vocês. Se entenderem que estão no caminho certo, continuem no exercício do ofício, porque, como dito, só vocês serão responsáveis pelos resultados obtidos, alcançados, por quem quer que atenda.
E não deixem que outra pessoa que não vive, não calça o seu sapato, que não está na sua realidade, que não está no seu dia a dia, dite regras como se fossem absolutas. Ou seja, exerçam o ofício de vocês da melhor forma e a cada dia, a cada atendimento, entreguem o melhor que esteja ao seu alcance. Dessa forma, eu estou certo de que nós formaremos, ou seja, nós construiremos uma grande frente pela educação física de qualidade. Claro, todos nós estamos aprendendo. Eu me considero um discípulo ainda calouro, para ser sincero. Às vezes sou estranho quando um colega afirma, poxa, mas o seu conhecimento, olha, se vocês soubessem a inquietação que permeia essa mente aqui, no sentido de sempre estar questionando e buscando, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu não estou deixando as minhas convicções assumirem o controle da minha fala? Mas sigam buscando conhecimento, aprofundem, adensem a busca, invistam na formação de vocês, sintam um gosto de esforço, ou seja, o quanto eu dediquei de esforço a esse resultado, a esse patamar que eu alcancei. Isso é muito importante. O aluno que está sempre pedindo ali o PDF, está sempre pedindo o link emprestado, está sempre pedindo o acesso ao colega. Sim. E ele não investe. Não sabe por quê. Lá no final, o mercado tratará de colocá-lo no lugar que merece. O joio sempre separa do trigo. Sim, não tenha dúvida. Eu conheço alunos que não apresentavam, digamos que, condições muito promissoras. Eu observava e pensava, poxa, esse não vai. Para ele vai ser difícil. Mas ele investiu tanto na formação e de forma incondicionada, ou seja, ele buscou tanto que se tornou um profissional de excelência. Mas eu também conheci o aluno que apresentava um futuro próspero pela frente. Se formou e simplesmente, ao sair da faculdade, se desprendeu de qualquer continuidade ou tentativa de continuidade. Não ingressou na pós-graduação, não buscou cursos de extensão, não buscou qualquer ambiente que permitisse manter-se atualizado. Se tornou um profissional medíocre. Eu conheço as duas realidades. É uma das vantagens de sermos um pouco mais velhos, testemunhar alguns episódios que parecem... Vira um exemplo, né? Exatamente. Extrair os exemplos. Sim. Caramba, esse aluno tinha um futuro promissor. Se formou, deixou de investir no conhecimento, na busca pelo conhecimento, ciente que já sabia o suficiente. Ganhou o mercado rapidamente, tornou-se um profissional medíocre a longo prazo. Este outro, talvez conhecedor das suas limitações ou das suas dificuldades, buscou muito mais, intensamente, e se tornou um profissional de sucesso. Nós temos essas duas frentes sendo formadas e o que eu estou relatando aqui é tão somente a realidade. Exatamente. Então, galera, finalizamos aqui o nosso episódio do podcast 3 de 10. Espero que vocês curtam bastante esse conteúdo. Foi um bate-papo incrível, conteúdo vasto, tanto técnico quanto também questões de cunho pessoal. Inspirador, que é o mais importante, e certamente teremos um próximo e vários episódios aí no futuro com conteúdos que também irão agregar no dia a dia de vocês, no profissional, no pessoal. Então é isso. Obrigado pela audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios. Um forte abraço, Thiago. Muito obrigado mesmo. Muito Valeu, obrigado. foi show de bola. Obrigado.